Pronto. Graça e paz, amada igreja. Sejam todos mais uma vez bem-vindos em nome de Jesus. Que nessa noite o Senhor possa ser mais uma vez grato, gracioso para conosco. Estender a sua mão poderosa sobre os nossos lares, em nossas casas. Que os céus estejam abertos sobre cada lar representado em nome de Jesus. Queremos assim exaltar o nome de Jesus e dizer: sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Meu desejo, minha oração é que essa noite o Senhor fale de uma forma diferente, fale de uma forma especial, que Deus possa traduzir a palavra que irá ser ministrada essa noite, possa traduzir de uma forma que todos possamos compreender bem o propósito, o plano do Senhor em nossas vidas. Sejam todos bem-vindos. Que o Senhor, em nome de Jesus, visite-os poderosamente. Visite-os levando graça, misericórdia, salvação, perdão, restauração, restituição, renovação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Temos essa semana o Congresso em Porto Seguro. Eu sempre quis levar uma caravana a Porto Seguro. Era o meu desejo, o nosso desejo. Netinho, os meninos que foram conosco sabem muito bem o meu desejo de levar uma caravana. No entanto, Deus foi tão gracioso para conosco que permitiu que Porto Seguro, o Congresso Resgate à Nação, viesse até nós. E é muito bom ver o apóstolo René ministrando aos nossos corações a palavra profética, a adoração profética em nome de Jesus. Então, eu peço a Deus que faça com que essas ministrações encontrem um lugar especial em nossos corações. Nós somos luz e sal dessa terra. Se o sal perder o sabor, de nada vai ser aproveitado a não ser ser pisado pelos homens. E nós precisamos dar um sabor especial a essa terra, sermos sal, luz deste mundo, em nome de Jesus Cristo. E nós queremos, nesse instante também, pedir a cada um de vocês que orem pelo Congresso de Porto. Nós sabemos que é um desafio muito grande. O apóstolo René, junto com sua equipe, em Manaus, esse desafio, colocar esse desafio diante de Deus e transmitir um congresso desse nível online é muita responsabilidade, é muita fé. Em nome de Jesus eu peço, ore pelo apóstolo René, ore pelo nosso apóstolo Davi, nossa cobertura, ore em nome de Jesus pelos pastores, missionários, ore pelos líderes, pelos evangelistas, ore em nome de Jesus pelos levitas, adoradores, orem para que o Espírito Santo faça com que nós possamos entrar numa dimensão profética tal, que tenhamos experiência com o Senhor, à medida que cada ministração for dada, for revelada, o Senhor transmita a sua vontade para conosco. Eu peço essa oração em favor desses homens, em nome de Jesus. Orem também para que, continue orando, aliás, para que o Senhor possa intervir em nossa nação, possa sarar a nossa nação, possa perdoar a nossa nação, possa fazer com que a igreja dele seja movida em um só espírito, em um só propósito, colocando diante do Senhor a cura da nossa nação, o perdão da nossa nação, a intervenção do Senhor em nossa nação, e que nós sejamos uma nação bem-aventurada e se cumpra o propósito do Senhor, dizendo: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Então eu peço a vocês que orem em nome de Jesus. Orem realmente, orem e orem em nome do Senhor. Nossa palavra esta noite será uma palavra breve, porque daqui a pouco nós iremos ser também ministrados, mas eu amo estar na casa do Senhor, eu amo estar em comunhão, eu amo a palavra do Senhor. Nós amamos essa palavra que é viva, essa palavra que é eficaz, essa palavra que cura,
essa palavra que restaura, essa palavra que anima, essa palavra que transforma. Essa é a palavra santa do Deus Santo, revelada aos nossos corações. E nós assim louvamos o nome do Senhor. Então vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar. Eu não sei como você está, eu não sei o que você precisa, mas eu sei de uma coisa, que servimos a um Deus que tudo executa, que tem a última palavra em suas mãos, em sua boca, tem a última palavra. Ele é Ele que tem a última palavra. Portanto, descanse no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Por mais que as preocupações e ansiedades sejam justas, mas as nossas preocupações não podem mudar nada. Agora eu creio no Deus que pode mudar tudo, inclusive nesse momento agir em sua vida em nome do Senhor. Vamos orar. Senhor, eu quero louvar o teu nome mais uma vez. Eu quero te agradecer porque estamos reunidos como igreja, não de uma forma presencial, mas como corpo de Cristo aqui neste mundo. Louvamos o teu nome, Senhor, porque a tua igreja é a coluna e firmeza da verdade. A tua igreja é sal e luz deste mundo. É a tua igreja, Senhor, que está, ó Deus, resistindo o dia mal, porque crê no Deus que tudo pode. Em nome do Senhor Jesus, que nessa noite, mais uma vez, o Senhor venha falar aos nossos corações, venha transmitir a sua vontade, o Senhor venha restaurar as nossas emoções, o Senhor venha suprir a nossa necessidade, o Senhor venha fazer com que sejamos transformados em nome de Jesus, sejamos, Pai, tenhamos experiências vivas com o Senhor. Assim louvamos o teu nome, e aonde essa palavra chegar, o Senhor chegue também com a sua cura, a sua provisão, chegue com salvação, chegue, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que a tua presença possa desfazer todas as dúvidas, dissipar toda a escuridão em nome do Senhor Jesus, e o que o Senhor possa tornar viva e eficaz essa palavra em nome de Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. O texto que nós escolhemos hoje, ele se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 1 em diante. Nós iremos ler do verso 1 em diante, tá certo? Vamos lá. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano, 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. Até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me a boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te nesse dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E veio a mim a palavra do Senhor segunda vez, dizendo: que vês? E eu disse:
vejo a panela a ferver, cuja face está para a banda do norte. E disse-me o Senhor: do norte se descobrirá o mal, e todos os habitantes da terra, porque eis que eu convosco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão a cada um e porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram a mim e queimaram incenso estranhos e se encurvaram diante das obras de suas mãos. Tu, pois, cinge os teus lombos, levanta-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Queridos, esse é um texto bastante conhecido de todos nós. É um texto muito conhecido, que Deus chama Jeremias para uma árdua missão de ser profeta em um tempo de apostasia. O interessante nesse texto é que havia muitos sacerdotes, muitos líderes. No entanto, Deus chama um homem para ser profeta em tempo de apostasia. Aonde estavam os homens que cuidavam do templo, dos escribas que ensinavam a lei, dos reis que eram guiados pela palavra do Senhor? Aonde estavam esses homens? Queridos, no tempo de apostasia, se não tivermos cuidado, perdemos o discernimento da vontade do Senhor. Perdemos o discernimento da voz do Senhor. Por quê? Porque em meio a muitas vozes, se não tivermos os nossos ouvidos afinados com a voz do Senhor, o som do céu, nós nos perdemos em meio a esse caminho e passamos a ser mais um na multidão. Deus viu nesse tempo e convocou ou chamou um para ser profeta, para pregar o arrependimento. E olhe, pregar o arrependimento para pessoas religiosas é muito difícil. É muito difícil, porque pessoas religiosas acham que já são boas demais para terem pecados. Porque elas se acham muito justas e não precisam de Deus, não precisam de arrependimento, precisam de boas obras. E as boas obras parece que são suficientes para justificarem o seu pecado. E nós vemos que, se não tivermos cuidado, nós podemos cometer o mesmo erro de sermos pessoas boas, pessoas religiosas, cumpridores de suas obrigações, mas insensíveis à voz do Senhor, insensíveis à voz do Espírito Santo, nos chamando para ao arrependimento. E Jeremias pregou a palavra, e por incrível que pareça, ninguém se converteu. Esse homem viu a calamidade, esse homem viu, ele viu o que é, o que o pecado traz. Uma nação desobediente, um povo desobediente, atrai a ira de Deus. Mas, no capítulo 2 de Jeremias, nós vamos ver uma coisa interessante, que por amor à fidelidade, por amor à sua palavra, por amor à sua promessa, Deus ainda faz com que um remanescente fiel leve adiante a sua promessa. Amém. E é isso que nós estamos vendo hoje, nesse tempo de crise, meus amados.
ao invés de gerar em muitos sensibilidade espiritual, está gerando frieza, gerando endurecimento espiritual. Mas temos homens e mulheres de Deus pregando essa palavra, anunciando a tempo e fora de tempo o arrependimento. O arrependimento. E escutem bem, meus amados, não adianta passar pela crise e permanecer no cativeiro emocional e espiritual. Não adianta passar por uma crise e continuar vivendo da mesma forma que vivíamos antes. E temos ouvido e temos dito que se continuarmos da mesma forma que estamos depois dessa crise, alguma coisa está errada. É verdade. Não na palavra, não em Deus, mas em nós. Precisamos rever todo o nosso caminho e atender para aquilo que está escrito em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Esses dias de quarentena, o Senhor está batendo a porta. Aleluia. O Senhor está pedindo permissão para entrar em nossa casa, para arrumar a bagunça que antes estava, porque Ele é o Senhor da casa. Aleluia. Ele é o Senhor da casa. Aleluia. Ele é o Senhor da casa. Escuta essa frase que eu estou dizendo. Não adianta você passar pela crise e continuar da mesma forma. Podemos passar isentos, podemos ter o suprimento, podemos ter a cobertura do Senhor nos livrando do mal, mas se isso não provocar em nós arrependimento, continuamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas por amor à palavra do Senhor e amor ao seu santo nome, Ele ainda continua batendo a porta. Aleluia. Ele continua batendo a porta. Arrependam-se, voltem para o Senhor. Se a luz que você tem em si for trevas, quão grandes são as trevas que existem em você e em mim. Deus chama-nos ao arrependimento. Deus nos chama a rever nossos conceitos. A religião é boa, ela nos enquadra no sistema muito bom, mas ela não tem o poder de salvar. Ela não tem o poder de libertar. O único que tem o poder de libertar, salvar, é o Senhor. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade tem o poder de libertar. E vemos aqui, eu quero focar, que Deus disse, aliás, Deus chama Jeremias, dizendo que o conhece, antes mesmo dele nascer, ele nos conhece, ele conhecia Jeremias. E lá no ventre, no ventre da mãe de Jeremias, ele se envolveu, e ali mesmo traçou um plano eterno para o profeta Jeremias. Jeremias é conhecido como profeta chorão. Diante das calamidades, ele só fazia uma coisa: chorar. Se você ler o livro do profeta Jeremias e ler Lamentações, ele vai dizer: eu sou o homem quem viu. Ele viu atrocidades, ele viu o mal que veio do norte causou, como diz aqui. Ele foi chamado pelo próprio Deus no momento de uma crise de apostasia tremenda. Queridos, Deus nos chamou
nesse tempo para nos levantar como arautos do Rei. Aleluia. Como luz que brilha em meio à escuridão. Como o apóstolo Paulo disse, que precisamos resplandecer como luzeiros na escuridão, luzeiros nas trevas. Meus amados, o Senhor nos viu, o Senhor dentro da sua onisciência, Ele já nos via passando por essa crise. Mas Ele colocou diante de nós escolhas para passar crendo ou passar murmurando e ficando no caminho morrendo. Mais uma vez eu repito, não adianta passar pela crise ileso e continuar no cativeiro espiritual, moral, emocional. Não adianta nada. Lá na frente vai ter outra, mas se a gente passar por essa crise, tendo experiências tremendas com o Senhor, afinando o nosso ouvido espiritual com a voz dos céus, amados, oh, que experiência tremenda, que experiência maravilhosa teremos. Serão experiências tremendas, serão experiências que serão contadas. Deus, Ele livra-nos do mal, porque Ele é poderoso. Deus se envolveu com Jeremias, e Jeremias quis argumentar com o Senhor que ele não podia, e na verdade ele não podia. Ele disse: Senhor, eu não passo de uma criança. Ele argumentou tanto, eu não sei, Senhor, eu não passo de uma criança, eu não sei falar. Lembra de Moisés? Moisés, quando foi chamado para ser libertador, ele disse: eu sou pesado de língua. E o Senhor diz: quem fez a boca do mudo e quem fez o ouvido do surdo? Deus, meus amados, Ele tira todos os nossos argumentos, porque todos os argumentos são nulos diante dEle. Deus torna o fraco forte. E quando achamos que somos fracos, é porque aí o Senhor está nos fortalecendo. Tudo podemos passar naquele que nos fortalece. O apóstolo Paulo disse que a graça do Senhor bastava, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Mas essa fraqueza aí quer dizer na humilhação e na humildade de reconhecer que nós não somos fortes suficientes para vencer todas essas coisas que vêm sobre nós, a não ser que o Senhor nos torne mais do que vencedores. E o Senhor, Ele diz: não digas, não passe de uma criança. E Ele diz: aonde eu te enviar, tu irás. E tudo que te mandar falar, tu dirás. Meu amado, esse homem viu muitas coisas, mas ele disse: eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Porque as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Nós precisamos cumprir esse princípio do salmista que escreve: abre bem tua boca que eu te encherei. O Senhor vai encher nossas bocas, mas antes de sair essa verbalização de fé, de confiança no Senhor, nosso coração precisa estar cheio. A nossa memória precisa estar armazenada de tudo aquilo que o Senhor já ministrou em nossos corações. Quero repetir mais uma vez. Não adianta passar pela crise ileso e continuar no cativeiro moral, espiritual e emocional. Escute a voz do Espírito Santo chamando você para fora. É tempo de ressurreição, é tempo de cura, é tempo de libertação. Você e eu temos
podemos fazer duas escolhas: ou morrer espiritualmente, ou ficar num rol daqueles que são chamados remanescentes, por amor à palavra do Senhor. Ele tem guardado 7.000 que não dobrou o seu joelho, que não dobraram os seus joelhos a Baal. E o que fez Jeremias ser um homem diferente nesse tempo, apesar de suas limitações? O toque. Verso 9. O toque gracioso da mão do Senhor. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que possa abençoar, nem os seus ouvidos tapados para que não possa ouvir. Ele sim está. Ele está ouvindo. Ele está com sua mão estendida. Mas nós precisamos tirar de nós os altares aos ídolos. E por incrível que pareça, às vezes não temos homem, não temos ídolos, mas temos a nós mesmos, que somos o centro da nossa fé. E Deus quer tirar o nosso eu de cena, para que o grande eu sou seja em nossas vidas. O Senhor tocou, o toque gracioso de Deus é suficiente para transformar homens, mulheres, jovens. Esse toque gracioso, tudo que Jesus tocou foi transformado. Tudo que Jesus transformou foi transformado. E se você crê nessa palavra que eu estou falando nesta noite, pela fé, sentir o toque gracioso da mão de Cristo sobre sua cabeça, sobre o seu ombro, você receberá do Senhor a graça necessária para viver com Cristo, vivendo acima das dificuldades. O toque de Jesus transforma tudo e todos. Ele tocou no morto e ele reviveu. Ele fez com que aquela viúva que tinha seu filho morto, ele tocou e aquele menino veio à vida, voltou. Ele chamou Lázaro para fora e Lázaro veio. Ele tocou leprosos, eles foram curados. Ele tocou cegos e passaram a enxergar. Ele tocou coxos e eles foram curados. E até mesmo não houve o toque, mas houve a palavra sendo liberada. E eles receberam do Senhor aquilo que esperavam. Eu sei que a gente fugiu um pouco do que a gente está falando, mas creiam, meus amados. Creia, jovem. Creia você, igreja amada, que Deus tem preparado um tempo novo para que a gente possa entrar nessa dimensão espiritual e tenhamos o nosso ministério sacerdotal como igreja restaurado, nosso ministério profético como igreja restaurada e nosso exemplo de um governo justo dentro da nossa igreja sendo restaurado. Eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui, queridos, eu quero falar que Jeremias teve duas visões. O Senhor disse para ele no verso 11: Jeremias, o que vês? A primeira visão foi uma visão belíssima. Ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Ele disse: viste bem, viste bem. Queridos, nós só podemos discernir a visão do reino quando o reino estiver dentro de nós. Só podemos discernir a visão de Deus quando Deus estiver se movendo em nós. Do contrário, estaremos como Geazi, olhando somente os carros e cavaleiros. Mas quando o reino de Deus está implantado em nós, a visão do eterno estiver em nós,
a palavra dele estiver em nós, nós iremos ter a visão correta daquilo que Deus está nos mostrando. Que pergunta óbvia. Jeremias, o que estás vendo? Uma amendoeira, Senhor. Uma vara de amendoeira. Viste bem. Amados, você pode ter tudo ao seu lado. Você pode ter tudo. Mas se você não tiver fé suficiente para enxergar aquilo que Deus quer que você enxergue, não adianta muita coisa não. Sem fé a nossa vida torna-se insossa. Sem fé a nossa vida torna-se sem propósito. Sem fé nós vivemos por viver, somente para sobreviver e não para viver o propósito de Deus em nossas vidas. Jeremias, o que vês? Eu vejo uma vara de amendoeira. Ele disse, viste bem, Jeremias, porque eu velo sobre minha palavra para cumprir. Jeremias precisava estar com a sua visão no reino bem clara, bem nítida, a visão de quem era Deus, da sua promessa, da sua palavra, da sua ação, da sua vocação, da sua presença, da sua ação encorajando, porque essa visão primeiro foi uma visão muito linda. Certamente, Deus, Ele é fiel. Deus não pode negar-se a si mesmo. Isaías 55, verso 8 ao verso 11 diz o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não voltam, mas regam a terra e fazem produzir, e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que enviei. Essa é a palavra do Deus eterno. Essa é a palavra do Deus eterno. Essa é a palavra do Deus eterno. Às vezes Deus questiona a visão para certificar-se que estamos olhando olhando as coisas pela ótica divina. O que você está vendo? Você está vendo só crise? Deus olha para a crise e diz: eis que coloco diante de vocês uma grande oportunidade para crescer, para ter experiências tremendas comigo. Aleluia. A gente olha para a falta e tememos por causa da ansiedade. E Deus manifesta a sua graça revelada na sua palavra, dizendo: se você crê, eu farei multiplicar o que você tem. Aleluia. E eu creio, meu amado, minha amada, que Deus tem o poder de chamar do norte, do sul, do leste, do oeste a provisão necessária, tanto espiritual como material, assim como Ele fez com Elias. Elias foi para a caverna, Deus foi atrás dele. Na caverna, Elias não conseguiu discernir a voz do Eterno, não conseguiu discernir, porque seus ouvidos nesse momento não estavam afinados com o som do céu. Mas Deus foi lá conversar com Elias. E Elias queria que Deus se revelasse ao seu modo, porque naquele momento a religião de Elias estava prevalecendo. Deus é mais do que a religião. Deus é muito maior do que a religião. Deus é muito maior. Deus é muito maior daquilo que pensamos que Ele seja. Ele está muito além do nosso entendimento. Ele é Deus. Uma vez, a gente estava no seminário
e houve uma questão teológica acerca de quem era Deus. Aí o seminarista na época, Célio Costa, que o Senhor já tomou para si, disse o seguinte, fez essa seguinte definição no trabalho: Deus se explica como algo inexplicável que não tem explicação. Deus se explica como algo inexplicável que não tem explicação. Vai entender. A gente não consegue entender, Ele é Deus. Pode a criatura questionar por que o Criador me fez assim? Não, porque Ele, como diz Jeremias, no capítulo 18, nós somos vasos na mão do oleiro. E quando quisermos a questionar o Senhor, aprender alguma coisa a mais, só ir descer à casa do oleiro. E lá nós vamos aprender que tudo que acontece na nossa vida é o Senhor trabalhando para nós sermos vasos de honra em sua casa e não vasos de desonra nela. Aleluia. Então, meus queridos, Deus deu essa visão que Ele cumpre a sua palavra. Ele cumpre a sua palavra. E ainda Números 23:19 diz o seguinte, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Havendo Ele dito, não cumprirá? Claro que Deus cumprirá. No tempo dele. No tempo dele. No tempo dele. Talvez não. Eu creio que Deus já tenha falado contigo de alguma forma. E você está questionando, você e eu, Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo. E Ele diz, eu tenho minha palavra diante de ti. Tudo que Deus quer falar conosco está aqui, nessa santa e bendita palavra. Nada do que está acontecendo agora, nada do que está acontecendo, foge daquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. Não podemos acrescentar nada. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. Aleluia. Ele é um Deus imutável, é um Deus eterno. A sua vontade prevalece independente de qualquer coisa. Ele é o Senhor de toda a glória. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. A palavra de Deus é poderosa. Deus queria, eu acredito, que Jeremias entendesse que essa visão primeira que ele deu deveria prevalecer diante daquilo que viria. Que no momento em que o mal visitasse a nação, ele pudesse ser boca profética em meio à apostasia. Ele pudesse prevalecer diante do Senhor, diante daquela crise, diante de tudo aquilo, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Deus eterno. Viste bem, Jeremias, não deixe que os seus olhos, que são a janela da alma, faça com que essa crise traga perturbação, traga desorientação, impeça de você enxergar aquilo que Deus já estabeleceu de concreto na sua vida. O apóstolo Paulo disse uma coisa interessante no Cântico da Vitória. Quem pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Quem pode? Nem morte, nem anjos, nem principados, nem vestuário, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deixa eu ler esse texto aqui em nome de Jesus. Eu gosto muito porque foi um dos textos que eu mais utilizei na minha caminhada cristã. A gente vai quase finalizando, tá certo? Veio coisa linda. Romanos 8, a partir do verso 31. Romanos 8, do verso 31 ao verso 39.
Que horas tem aí? Porque eu estou tão empolgado, daqui a pouco passa a hora. 7h13. Veja que coisa linda. Paulo venceu, como os apóstolos, venceu perigo, espada, venceu as masmorras, venceu as prisões, venceu a humilhação, venceu tudo. Porque ele cria na palavra bendita do Deus eterno, porque até então não tinha o Novo Testamento, mas tinha a lei, o profeta e os salmos, e era justamente essa palavra bendita que norteava a vida do apóstolo Paulo e dos demais discípulos e apóstolos. Diz o seguinte: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Posso ouvir uma expressão de louvor e adoração a Deus? Aleluia. Então quem crê se expresse de alguma coisa, de alguma forma aí, coloca aí um cliquezinho em nome de Jesus, porque o Senhor tem visitado o seu povo em nome de Jesus. Então aquiete o seu coração, confie nele, porque ele tem cuidado do seu povo, até mesmo com o maná que a gente não conhece, para nos dar a entender que nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do nosso Deus, isso viverá o homem. Então aquiete o seu coração, confie no seu Deus, confie na palavra dele, porque ele vela em cumprir com a sua palavra. Foi isso que ele disse a Jeremias. Jeremias, permaneça firme, porque isso aí, essa visão que você tem agora, ela é essa visão que tem que prevalecer diante do que está por vir. A segunda visão que Deus deu a Jeremias se encontra no verso 13. Meu amado, Jeremias, capítulo 1, verso 13. Em um texto só, nós vemos uma promessa de bênção e uma promessa de punição. Uma promessa de castigo. Uma promessa de disciplina da parte do Senhor. Escuta aqui uma coisa que eu vou dizer a você. Sabe por que Deus está nos disciplinando? Sabe por quê? Primeiro, porque Ele nos ama. Porque independente de qualquer coisa, Deus ama mais a sua palavra. Deus ama mais a sua palavra do que a mim. Porque se Deus amasse mais a mim do que sua palavra, misericórdia, eu ia fazer o que quisesse. Mas porque Deus ama mais a sua palavra, é que Ele estabelece limites à minha vida. Hebreus capítulo 12.
a partir do verso 4, diz o seguinte: ainda não resistis até ao sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmais quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, não sois então bastardos e não filhos. E o verso 10 diz o seguinte: por aqueles que na verdade por um pouco de tempo vos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para o vosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Deus nos corrige para que possamos ser participantes da sua santidade. Deus nos corrige para que possamos participar de sua natureza santa, porque como um pai, ele transmitiu a natureza aos seus filhos através do Espírito Santo. Filho é aquele que recebe a natureza do pai. Pai é aquele que dá a natureza ao filho. Através da morte e ressurreição de Jesus, Deus nos deu o seu Espírito para que pudéssemos nos tornar filhos, porque temos o Espírito Santo. Então Deus estava disciplinando o povo dele para que este povo não se perdesse completamente, para que esse povo continuasse sendo o povo da aliança, para que mesmo diante de tanta apostasia, um remanescente fiel pudesse prevalecer diante daquela apostasia. E de fato, hoje nós vemos Israel, a nação escolhida pelo Senhor. Hoje, quando nós olhamos para Israel, uma pequena porção de terra lá no Oriente Médio. Que povo é esse? Que grande potência mundial é essa? O que Deus tornou essa nação? Deus é Deus. Deus tornou aquele povo. E quando olhamos para Israel, a nação de Israel estabelecida hoje, nós olhamos para as Sagradas Escrituras e podemos crer: Deus existe. E como Ele é poderoso para cumprir com a sua palavra. Israel é a promessa feita a Abraão, tornando-se realidade em pleno século 21. Israel é a promessa de Deus em realidade. Israel. Mas, queridos, concluindo, a segunda visão foi essa visão que por causa da desobediência, Deus iria trazer a disciplina. Por causa da desobediência do povo, e lá na frente Judá e Jerusalém são levados cativos, Deus executou a sua palavra integralmente, mas preservou um remanescente. Nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, Deus pegou um vírus para colocar todo mundo diante do Deus eterno. Tanto quem mora numa área de cobertura, como quem está morando nesse tempo no albergue. Para que se cumpra a palavra do Senhor, que todos nós somos iguais diante do eterno. Que todos pecaram, e destituídos estão
da graça de Deus, da glória de Deus. E aonde habitou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Deus está disciplinando tanto o grande como o pequeno. Da mesma forma que Deus disciplinou os sacerdotes, os levitas, Deus está disciplinando nós pastores, está disciplinando levitas, está disciplinando, porque Deus quer tirar de cena os atores e os artistas para que o sol da justiça prevaleça. Deus está disciplinando o seu povo, Deus está nos disciplinando, mas não para a perdição, mas sim para a restauração da nossa vida. Para que a gente possa, para que todos nós possamos voltar ao caminho, deixar os maus caminhos, se converter deles e encontrar esperança, encontrar graça diante de Deus, e o Senhor, se compadecendo de nós, estenderá a sua mão graciosa e poupará a nossa vida e a nossa nação. Deus está disciplinando esse vírus, coronavírus, no meu entender, é o açoite de Deus para disciplinar esse Brasil, para disciplinar a igreja, para disciplinar o mundo, mostrando ao mundo que o dinheiro não é suficiente nesse tempo. Podemos ter até dinheiro, mas mais importante do que o dinheiro é a saúde. E eu vi uma reportagem que dizia o seguinte, que um senhor, ele teria que pagar o seu tratamento por causa do mal que foi acometido. E ele começou a chorar. E o médico achou que aquele senhor não tinha condições de pagar. E ele disse, não estou chorando, doutor, não estou chorando porque eu não tenho, não. Graças a Deus, eu tenho condições de pagar. É porque em todo esse tempo eu tive respirando o ar gratuitamente e nunca parei para agradecer a Deus pelo ar ou oxigênio que estava respirando. Deus está disciplinando todos, tanto os religiosos como não. Todos nós estamos diante do Senhor de igual modo. Todos nós. E para nós, que somos o povo da aliança, a igreja da aliança, a igreja formada pelo sangue do Cordeiro, é o povo da nova aliança, nós também estamos sendo disciplinados para sermos participantes da natureza divina, da natureza santa do Deus eterno. Sede santos, pois o Senhor vosso Deus é santo. Não se pode colocar uma luz debaixo do alqueire. Não, é preciso que ela seja colocada no velador para que todos possam ver. Deus, meu amado, minha amada, precisamos estar atentos à visão que Deus está nos trazendo para que nós possamos olhar e enxergar a ação do Eterno. Deus cumprindo a sua palavra, mantendo seu povo firme, forte, de pé, como coluna e firmeza da verdade. E olhando também para esse mal, olhando para o mal, entendendo e orando ao Senhor. Senhor, se o Senhor está utilizando isso como vara de açoite para corrigir-me como povo teu, assim faça, Senhor, porque eu quero me submeter à tua vontade, para que eu possa ser participante da tua santidade, participante da tua natureza. E concluo nessa noite falando o seguinte,
falando aquilo que está escrito em Isaías 55, verso 6. Aliás, do verso 5 ao verso 6. E a gente conclui. Amém? Quero concluir com esse texto e a gente orar em nome de Jesus. Livro do profeta Isaías, capítulo 55, verso 1 ao verso 7. Tá certo? Livro do profeta Isaías, 55, do verso 1 ao verso 7. É um convite em tempo de apostasia. É um convite. Fala assim, diz-nos assim a palavra do Senhor. Ó vós todos que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde e comprai, e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom. E a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei o concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei como testemunha aos povos e como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás uma nação que não conheces e uma nação que nunca te conheceu, correrá para ti por amor do Senhor, teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. É um convite do Senhor. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Peça ao Espírito Santo que sonde o seu coração e a sua mente. E se existir algum caminho mau ou algum pecado oculto, que Ele venha revelar. Que Ele venha nos revelar para que a gente possa colocar diante dEle e se cumpra aquilo que está escrito em Provérbios capítulo 28, verso 13. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos visitar, que o Senhor possa nos fazer passar por essa crise de uma forma que traga para nós grandes experiências, que permitamos que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas de uma forma que gere em nós o caráter de Cristo, trabalhe em nosso caráter de uma forma para esculpir em nós o caráter de Cristo, que permitamos que o Espírito Santo trabalhe para que a gente possa ter mais de Cristo e menos de nós mesmos. Que Deus assim possa abençoar você e a sua família poderosamente. E se nesta live que estamos fazendo, tiver alguém que quer entregar sua vida a Jesus, que quer voltar-se para Jesus, hoje é o dia. Amém. Não deixe para amanhã. Hoje é o dia. Hoje é o dia.
se hoje ouvires a voz do Senhor, vosso Deus, não endureçais o vosso coração. É tempo de voltar-se ao Senhor. E você que se acha perdido dentro da igreja, é tempo de voltar ao lar paternal. Você pode estar na casa, mas precisa conhecer o lar. O lar é um lugar de abrigo. Casa é lugar de morada. O lar abriga. A casa faz com que a gente more. Tem muita gente, tem muitas famílias morando em mansões, em uma casa maravilhosa, mas não tem um lar. Mas precisamos ter não só a casa, mas um lar fundamentado na rocha, que é Jesus Cristo. Que Deus os abençoe, que o Senhor complete essa palavra em vossos corações. Tenha uma semana maravilhosa no Senhor. Porto Seguro, caravana virtual a Porto Seguro. Amém? Amém. Estaremos daqui a pouco na live com o apóstolo Renê, Terra Nova, em 8 horas daqui a pouco. Amanhã na segunda-feira também teremos outras lives. E assim estaremos sempre ministrados em nome do Senhor. Eu quero que você curve sua cabeça onde você está, que vamos ministrar a bênção sacerdotal Amém. Sobre vossas vidas. Diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Sejam todos abençoados em nome do Senhor. Amém. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde o vosso coração e a vossa alma. Que nesse momento toda depressão seja repreendida em nome do Senhor Jesus. Que todas as medicações que os servos do Senhor estão tomando tenha um efeito em nome de Jesus e que sejam recuperados no mais breve possível de tempo, em nome do Senhor Jesus. Que todos, em nome do Senhor Jesus, sejam abençoados. Senhor, em nome de Jesus, queremos colocar a tua igreja diante de ti. Em nome de Jesus, queremos colocar os profissionais da área de saúde e de segurança. Queremos colocar a liderança do nosso